E aí, 2 documentos marcaram a mudança da postura de grande parte da hierarquia católica, de deixar de buscar a salvação do próximo para achar que todos os caminhos levam a Deus. No próprio site da Diocese de Bragança Paulista, eles se apoiam num desses 2 documentos para fazer o encontro interreligioso. Quais são esses 2 documentos? Unitatis Reintegratio, que é o documento sobre o ecumenismo do Concílio Vaticano II, e a Nostra Aetate, que é o documento que fala sobre o diálogo interreligioso, certo? Então, o que é ecumenismo? Ecumenismo, a partir da década de 1960, ele tratou da relação da Igreja Católica com as seitas protestantes e os ortodoxos cismáticos. E a Nostra Aetate é a relação com as religiões não cristãs. Então, a questão do candomblé, ela está dentro da Nostra Aetate. E aí, algo que me marcou muito, isso aqui, pessoal, vocês vão ficar escandalizados também, foi saber quem foi o principal autor da Nostra Aetate. Vocês sabem quem foi o principal autor da Nostra Aetate? Um homem que trabalhou a serviço do cardeal ultraprogressista cardeal Bea. O nome dele se chama Padre Gregory Baum. Padre Gregory Baum foi responsável por elaborar o primeiro esboço da Nostra Aetate, contribuiu com as versões seguintes da Nostra Aetate e também participou da elaboração da Unitatis Reintegratio. Vocês sabem quem foi Padre Gregory Baum? Foi um homem que largou a batina depois do concílio, se casou com uma mulher, fez uma autobiografia no qual disse que teve relações sexuais com um homem pela primeira vez quando tinha 40 anos e terminou a sua vida como um ativista LGBT. Esse foi o homem responsável pela Nostra Aetate. Está lá no livro Infiltrados do Taylor Marshall. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei tão chocado que eu pesquisei na internet. E aí você começa a perceber que os sites de internet falam essas coisas com a maior naturalidade do mundo. Então, é algo muito triste que os sites de internet falem essas coisas com a maior naturalidade do mundo. Tá aqui, ó. Vou colocar em português. Aqui eu acho que eu consigo traduzir de inglês para português. Tá aí, pessoal. Gregory Baum, teólogo influente do Vaticano II, morre aos 94 anos. Gregory Baum, que como especialista teológico no Concílio Vaticano II, foi um dos redatores do documento conciliar Nostra Aetate, a declaração sobre a relação da Igreja com religiões não cristãs, que morreu aos 94 anos. Ele também contribuiu para a Unitatis Reintegratio, o decreto sobre ecumenismo, que lançou o movimento ecumênico depois do Concílio Vaticano II. Então o próprio site está dizendo aqui, olha, Gregory Baum foi o principal responsável pela Nostra Aetate e contribuiu com a Unitatis Reintegratio. E que esse documento lançou o movimento ecumênico depois do Concílio Vaticano II. Ou seja, até a década de 1960, essas coisas não existiam. E aqui, ó, vamos lá, vamos achar o resto aqui. Nascido de mãe judia e pai protestante. Aí fala aqui do cardeal Bea, do Papa João XXIII, que nem um documento sobre os judeus. Ó, aqui ele diz, ó, sua divulgação de sua primeira experiência homossexual aos 40 anos. A primeira. Então vejam que o homem responsável, o principal responsável pela Nostra Aetate, a partir dos 40 anos, começou a ter relações homossexuais. Conseguem entender o porquê que há problemas em alguns dos documentos do Concílio Vaticano II? Quando nós olhamos o perfil de quem fez os documentos do Concílio de Trento, o que a gente vai ver? Que o Concílio de Trento foi o Concílio dos Santos. O que a gente vê no concílio, na época do concílio, no século XVI, é a época de Santo Inácio de Loyola, de São Pedro de Alcântara, de São João de Ávila, de Santa Teresa, de grandes santos, de São José de Anchieta. No século XX, o que a gente tem no século XX? É o contrário. É a era que os santos estão rareando-se, né? Você lembra ali do São Padre Pio de Pietrelcina e praticamente acabou a lista. Porque eu tô falando aqui de grandes santaços, né? E aí, quem são os homens que estão à frente do concílio? Está tudo isso em livro, pessoal. A gente precisa perder a preguiça e começar a ler. O Reno se lança no Tibre. Mostra como o concílio foi capturado pelos revolucionários. Escrito por autor tradicionalista? Não. Por um padre que era observador do Concílio Vaticano II. Então sai o concílio escrito por santos para o concílio e que vários desses documentos foram escritos com influência de pessoas extremamente problemáticas, como o padre Karl Rahner, sob a influência do cardeal Bea,
né, do padre Schillebeck e do padre Gregory Baum. Então, continua aqui, ó, a teóloga Rosemary colocou Baum na mesma categoria que outros teólogos do Vaticano II, como os padres Heskang, Eduardo Schillebeck e Karl Rahner, todos extremamente problemáticos. Então tá aqui, ó, Baum participou de todas as 4 sessões do concílio e, além de contribuir para nosso Tractate, consultou a Unitatis Redintegratio, né, foi parte do Conselho Consultivo, e da Dignitatis Humanae, que é outro documento bastante problemático que muda a ideia da igreja de tolerância religiosa para a liberdade religiosa. Eu não sei se vocês já sabiam disso, então a coisa vai continuando aqui, ó. Se interessou sobre o Islã, participou de grupos judaicos, a coisa é realmente muito difícil. E aqui no final também tem uma parte em que fala da sua atuação de ativismo LGBT, tudo isso aqui muito bem descrito, né, no documento. Então agora a gente já sabe quem foi o principal homem responsável pela Nostra Aetate